A Comissão Europeia multou a AliExpress em 550 milhões de euros. Em causa, falhas na avaliação e redução dos riscos associados à venda eletrónica de produtos ilegais. Foram ainda detectados problemas nas verificações de conformidade dos artigos. Segundo a Comissão, comerciantes mal intencionados estarão a classificar incorretamente o material que vendem para tirar partido de requisitos menos rigorosos. O Executivo Comunitário lembra que continuaram a circular grandes volumes de produtos ilegais na plataforma chinesa, apesar dos esforços de moderação. The company itself reported that almost 15 million illegal products were recommended last year to users in the European Union. We're mostly speaking about unsafe and counterfeit products, such as cosmetics, toys, clothes or gadgets, to name just a few. A multa é o último desenvolvimento do processo formal iniciado em 2024 devido a uma potencial violação da Lei dos Serviços Digitais da União Europeia. A AliExpress tem agora até 20 de outubro deste ano para apresentar à Comissão um plano com medidas que corrijam os incumprimentos. A infertilidade tem vindo a aumentar nos últimos anos, especialmente entre as mulheres com idades compreendidas entre os 35 e os 49 anos. A informação consta de um novo estudo publicado na revista Lancet. Os casos de infertilidade entre as mulheres desta faixa etária aproximar-se-ão dos 80 milhões até 2036. Um aumento acentuado face aos cerca de 53 milhões registados em 2023. Os autores indicam que esta tendência se deve principalmente à diminuição relacionada com a idade da reserva ovárica e da capacidade de fertilização dos óvulos. Algo que reduz a fecundidade, aumenta o risco de aborto espontâneo e diminui as taxas de sucesso das técnicas de reprodução assistida. A equipa de investigadores chineses constatou ainda que a infertilidade registrou o maior aumento nos países mais desenvolvidos. E em muitas nações de rendimento médio e em rápido desenvolvimento, a infertilidade está a tornar-se mais comum devido a várias mudanças demográficas e sociais. Mas a infertilidade não é um problema exclusivo das mulheres. Estima-se que cerca de 1 em cada 6 pessoas a nível global venha a sofrer desta condição em algum momento da vida e que entre 8% e 12% dos casais em idade reprodutiva em todo o mundo venham a enfrentá-la. A construção e a renovação sustentáveis estão a ser exploradas em Paris como uma potencial solução para o aumento das temperaturas nas cidades europeias. Em junho, uma onda de calor extraordinária atingiu a Europa, batendo recordes de temperatura. Só em França, o fenómeno provocou mais de 2.000 mortes em excesso, segundo as autoridades do país. A construção de edifícios e a sua ocupação representam cerca de 35% das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia, de acordo com a Agência Europeia do Ambiente. Em Paris, o arquiteto Adrien Paulin explica por que razão a construção sustentável gera menos emissões. L'éco-construction a l'avantage d'être décarbonée, c'est-à-dire qu'elle emmagasine beaucoup moins d'énergie dans ses techniques, dans sa fabrication. Dans les matériaux également, il demande moins de transport, moins de transformation. Et donc effectivement, ça permet de répondre notamment aux engagements pris pour l'accord de Paris. A agência afirma que os edifícios representam 42% do consumo de energia no bloco, grande parte destinada ao aquecimento e à refrigeração, tornando a concessão dos edifícios fundamental para a poupança energética. O exemplo disto é uma biblioteca construída em 2025 nos arredores de Paris, que permaneceu aberta durante a onda de calor de junho sem ar-condicionado. A diretora da biblioteca, Simone Weil, descreveu as condições no interior do edifício durante todo o fenómeno. Alors, jusqu'à 35-36 degrés à l'extérieur, nous avons réussi à maintenir une température interne à 23 degrés 5, 25 degrés 5. Par contre, avec la vague de chaleur inédite qui s'est produite la semaine dernière, donc quand les températures étaient à 41-42 degrés, au maximum, vraiment le samedi soir, on avait atteint les 32. C'est beaucoup, mais on reste dans les 10 degrés de moins que l'extérieur.
Um dos maiores obstáculos à construção ecológica passa pelo custo, com os projetos a serem frequentemente 15% a 20% mais caros do que a construção convencional. Há ainda a falta de conhecimento do setor. C'est aussi la méconnaissance, parce que ça demande d'adapter tous les process pour les entreprises. C'est plus du ciment qui sèche très très vite, c'est plus des boulons qu'on vient enfoncer comme ça avec une visseuse qui est déjà très industrialisée, etc. C'est tout un apprentissage, c'est un vrai savoir-faire. O vice-presidente da Câmara de Paris, responsável pela pasta da habitação, afirma que a cidade tem utilizado apenas isolamento de base biológica nas renovações de edifícios públicos desde 2020. Proprietários de segundas habitações continuam a ser um obstáculo. Il y a près de 30% des logements privés qui sont des logements vacants ou des résidences secondaires. Donc les propriétaires de résidences secondaires qui sont nombreux dans les bouilloires, dans les quartiers anciens du centre de Paris où il y a beaucoup de bouilloires thermiques. Como ils n'habitent pas là, ils votent contre les travaux. Baudry sugere reduzir os impostos sobre materiais de construção ecológicos, como madeira, palha ou produtos à base de terra, para minimizar os custos deste tipo de construção. A União Europeia tem como objetivo edifícios com emissões zero até 2050, mas segundo o Bloco, 75% do parque imobiliário europeu continua a ser energeticamente ineficiente. O bairro de Mitte, no centro de Berlim, acolhe alguns dos principais monumentos da capital alemã, mas também uma das atrações turísticas mais invulgares da Europa, o Museu da Comida Nojenta. Aqui pode encontrar um pouco de tudo o que é capaz de pôr alguém a vomitar. Só que o que revira o estômago de muitos é para outros uma iguaria de destaque. O museu brinca com os limites do que é considerado comestível para alargar os horizontes culinários dos visitantes. A ideia teve origem em Malmö, na Suécia, e desde 2021 que passou à prática neste espaço. Wir wollen zeigen, dass Ekel etwas ist, was uns alle betrifft, genauso wie dass es kulturell bedingt ist, aber auch evolutionsbiologisch, und das anhand von etwas, was wir im besten Fall 3-mal täglich tun, nämlich am Essen, und dass verschiedene Kulturen verschiedene Sachen präferieren oder auch es sich so durch die Zeit entwickelt hat, und da wollen wir eigentlich Vorurteile abbauen. Estão em exposição cerca de 100 alimentos invulgares de todo o mundo, desde o arenque fermentado do Báltico e originário da Suécia, o queijo sardo com larvas, licor de ovo, morcela, até queijo com ácaros de várias regiões da Alemanha. O objetivo não é apenas chocar, passa ainda por oferecer uma mudança de perspectiva. No museu, os visitantes devem olhar e cheirar. Quem for corajoso o suficiente pode provar as amostras no balcão de degustação. I do not want to try the insects, so I tried a couple of these things. The salted licorice, I was not a fan of. As reações variam, aversão, curiosidade, fascínio. O nojo é também uma questão de percepção. Ich glaube, die gängigste Emotion ist eher eine Überraschung, dass es vielleicht gar nicht so eklig ist, wie man es erwartet hat. Dass man mit so einem kleinen Gefühl hierher kommt, von wegen, ich lasse mich jetzt schockieren und ich werde mich vielleicht übergeben müssen, und dann aber merkt, so eklig ist es gar nicht. Crianças e casais jovens parecem ansiosos por experimentar coisas novas. Also wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wir ein guter Ort sind für ein erstes Date und dass man sich gemeinsam dann halt über etwas drüber traut, was man sich sonst so nicht drüber trauen würde. Pode ser uma questão de ultrapassar o limiar pessoal de repulsa ou simplesmente uma tradição do dia-a-dia. Por vezes é só preciso estar disposto a dar aquela primeira dentada. A ilha grega de Andros, a segunda maior do arquipélago das Cíclades, tem uma longa tradição marítima. O que se conhece menos é a produção de limões, vinho e produtos lácteos. Todos os anos faz-se em Andros o Festival do Limão, fruto que até meados do século XX foi daqui levado para o Mediterrâneo, Europa Central e Rússia. Το λεμόνι είναι ο χρυσός της Άνδρου. Κάποια χρόνια ζούσαν οι άνθρωποι από τα λεμόνια, τώρα όχι. Αλλά θέλουμε να διατηρήσουμε την παράδοσή μας και ερχόμαστε κάθε χρόνο. A produção pode ter diminuído, mas o limão continua a ser motivo de orgulho para os habitantes locais e a encantar os visitantes. Τα λεμόνια της Άνδρου ήταν εξακουστά και είχε μεγάλη παραγωγή, έφταναν μέχρι πάνω την Μαύρη Θάλασσα με καΐκια, έφευγαν από εδώ. Σήμερα η παραγωγή είναι πολύ λιγότερη, αλλά συνεχίζει να είναι ένα σημαντικό προϊόν για τον τόπο μας. Κάνουμε λεμονάδες, γλυκά κουταλιού, λεμόνι και άνθος λεμονιού που είναι πολύ ωραίο και μοναδικό.
Nos últimos anos, as adegas mais modernas têm revitalizado a produção vínica de Andros e colocado a ilha no mapa do enoturismo. A Quinta Cortesis tem vinhas em socalcos delimitados por muros de pedra 100 metros acima do nível do mar. Dispõe de uma unidade de produção subterrânea, além de proporcionar visitas guiadas e provas de vinhos. Στην Άνδρο παραδοσιακά στα σπίτια φτιάχνουμε κρασί και τσίπουρο. Ο δικός μας στόχος είναι να γίνουμε γνωστοί σε όλο τον κόσμο και να έρχονται εδώ τουρίστες για να δοκιμάσουν το μαυροτράγωνο και το ποταμίσιμα σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο παραγωγής. Na zona de Córtesio encontra-se a fábrica da família Assutis, que desde 2009 produz o queijo tradicional de Andros, queijo fresco e o que é feito em panela de barro. Todos os dias são aqui processados cerca de 500 litros de leite. Para a ordenha, Nikos recorre às vacas que cria e também às de outros 5 produtores da ilha. Είναι ιδιαίτερη γεύση του, είναι καθαρά από αγελαδινό γάλα, παστερεωμένο. Το περισσότερο είναι του νησιού, τα οποία τα ζώα εκτρέφονται ελεύθερα. O empreendedorismo em Andros enfrenta muitos desafios. Ao elevado custo de transporte dos produtos, junta-se a dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πλέον. Πολύ ωραία η ζωή στην επαρχία. Πολύ ωραία να λέμε ότι φύγαμε από την Αθήνα και ήρθαμε εδώ, αλλά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Πρώτον, δεν υπάρχουν χέρια, δεν υπάρχει εργατικό δυναμικό. Για να μπορέσει να βοηθήσει μια τέτοια επιχείρηση και μια οποιαδήποτε επιχείρηση είναι πάνω στο νησί. Πέρα από τις όμορφες παραλίες και τα καταγάλανα νερά, ο τόπος προσφέρει στον επισκέπτη όλα όσα χρειάζεται για να ηρεμήσει και να βιώσει την αυθεντική αιγιοπελαγίτικη φιλοξενία, που σύντομα θα τον οδηγήσει και πάλι στο νησί. Από την Άνδρο για το Euronews, Απόστολος Τάικος.